Olá, sonhadoras! Olá, sonhadores! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Sonho em Pele. Bom, antes da gente começar esse quarto episódio, não deixe, tá, de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, ativar o sininho, deixe seus comentários, o seu like. Estamos em todas as plataformas, como Corte, no Instagram, como Sonho em Pele, no TikTok, sonho.pele e no Spotify, podcast Sonho em Pele. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Tá um episódio bem interessante. É uma mulher aí, como eu já disse, né? Uma caixinha de surpresas. Eu disse no spoiler, pra quem acompanha aí nas redes sociais. Ela é uma caixinha de surpresa. A gente tem uma conexão de anos e tivemos um reencontro, na verdade, com o projeto. Fiz o convite, ela topou, então ela vai trazer aí as suas histórias sentidas na pele, como mulher, né? Bissexual, tá, gente? E a mulher com deficiência. Então, ela tá aqui para contar a sua jornada, experiência nesses espaços de falas. Bem-vinda, Karina! Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz porque eu acredito que é sobre representatividade. Então a gente tá aqui por todo mundo, por todas as mulheres, né? Aham. Falando de histórias reais, de temas importantes, mas também de uma forma leve, né? Para que a gente consiga alcançar todo mundo. Então ter esse espaço para falar e juntamente com uma mulher de potência, para mim, vale muito. Porque é aquilo que eu te falei, não é só sobre mim, mas é por todas. É um coletivo. E eu fiquei muito feliz de você topar. Afinal, são assuntos bem delicados que não são todas as mulheres e pessoas que estão abertas, né, para contar, se expor, porque não deixa de ser uma exposição, contar suas histórias, como a gente fala, sendo boas ou ruins, mas que vão ensinar alguma coisa. Então conta um pouquinho quem é essa Karina aí tão potente, tão poderosa, empoderada pra gente, pro público, pra galera que vai assistir. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Karina Vilés, tenho 25 anos, sou uma mulher com deficiência, bissexual, sou empreendedora, trabalho com marketing, sou social media, extremamente comunicativa, então nem gosto de falar, né? Só um Só um pouquinho. pouquinho assim, ó. A Virginiana. gente já gravou um podcast antes de começar, né? Antes de começar, a gente já teve aqui, ó, o make-off, entendeu? Virginiana, Hum. sou muito conectada com a espiritualidade. Pra mim, na minha jornada, faz muito sentido. Então, tudo que eu faço tem muito propósito, assim, sabe? Eu não faço nada só por fazer, mas eu acredito e coloco muita energia, naquilo que eu faço na minha vida. Isso é muito legal, porque quando a gente até falou do podcast, você falou, Lari, eu vejo um propósito muito lindo aí. Uhum, E eu acho que isso que fez a gente se reconectar. A gente já estava foi. conectado um pouco antes, mas eu digo com o podcast mesmo, você é uma pessoa que eu admiro muito em diversos assuntos, né? Como o PCD, a bissexualidade, a sua espiritualidade também, e a fortaleza que você traz nas suas redes sociais, né? Explica pra galera o que que é uma social media. Não é só postar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é só isso. Mas eu trabalho com marketing e com ênfase em gestão de mídias sociais. Então eu faço a construção da marca da pessoa nos canais de comunicação, que é o Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, enfim. E eu uso meu perfil também para falar não só sobre o marketing, né, mas para falar aquilo que eu acredito como propósito. Então, hoje eu também sou palestrante de diversidade e inclusão, onde eu falo muito sobre deficiência, conto a minha trajetória, falo sobre o capacitismo, acessibilidade. Então é o que eu trago. Eu trago assuntos importantes dentro do canal de comunicação de uma forma leve, até porque não deixa de ser um canal de comunicação. E eu não faço isso só no meu, eu faço no perfil de outras pessoas, empresas, inclusive já trabalhei em paralelo também em alguns projetos com a Lara. Eu não interessa, né? Porque é a comunicação, e agora eu também gosto de falar, então Você poderia contar alguma, acho que história mesmo sentida na pele que você teve, tanto relacionado à questão do PCD, quanto à homofobia, né? Uhum. Que a gente sabe que existe e é um assunto delicado e que precisa sim ser falado, desconstruído. Com a plena certeza. Bom, como uma mulher com deficiência, eu acredito que eu demorei
demorei muito pra desconstruir isso por conta da estrutural, por ser uma questão da sociedade, né? Então, dentro da minha própria família antes, e eu acredito que acontece muito isso, a pessoa com deficiência ela é colocada dentro de uma bolha, aonde ela não pode, ou onde ela é vista só como uma superação. E na verdade, quando a pessoa ela tem uma deficiência, ela não é a sua deficiência, isso é uma característica. Ela tem outros viés, né? Sim. E até eu ser bem relacionada com a minha deficiência, eu demorei pra falar sobre isso, pra entender. Então, na verdade, eu acredito que o minha maior empecilho, assim, pedra no caminho foi comigo mesmo, porque, assim, eu falei, como que eu lido? Uhum. Era difícil pra mim falar que eu era uma mulher com deficiência em voz alta. Porque pra mim aquilo era tipo assim, nossa, eu sou uma mulher com deficiência. Então fazer essa desconstrução pra mim foi mais difícil do que enfrentar a sociedade em si, né? Enfrentar a sociedade extremamente complicado, porque a gente fala sobre capacitismo. É o preconceito contra as pessoas com deficiência. Então, a gente aborda vários temas, a falta de acessibilidade. A gente entende que o lugar está falando para a pessoa com deficiência que ela não é bem-vinda ali. Como, por exemplo, não é todo mundo que tem uma deficiência que consegue ter autonomia para fazer uma coisa como isso. Verdade. Então, quando a gente começa a ter essa ótica e esse cuidado, a gente vê que a acessibilidade, ela não é um favor. Ela é um direito. Só que as pessoas, elas acham que é um favor, quando na verdade não é. Então, eu acho que é uma construção, pelo menos comigo. Eu primeiro desconstruí Com você tudo isso em mesmo. mim e foi para a sociedade. Que aí eu encarei de fato o que é o mundo, né? Que não tem acessibilidade. Ou levantar a mão e falar assim: olha, preciso de ajuda. Sabe o que eu queria saber? Pra você explicar as suas dificuldades, porque eu sei que com certeza você deve ter tido, no CLT e no Uhum, empreendedorismo, que são áreas de trabalho diferentes, com sim. cobranças diferentes, né? E visões e valores, e isso acontece de acordo com cada empresa. Então, você conta pra gente, pra Sim, eles, pra nós. conto. É uma coisa muito engraçada, assim. Eu vou mensurar a questão do empreendedorismo primeiro, porque eu acho que eu sempre tive isso muito dentro de mim, né? Eu falo que é uma coisa que nasceu. O meu primeiro projeto grande se chamava Conexão do Bem. Ele ainda existe, né? E eu tinha o quê? 16 anos, não entendi absolutamente nada de empreendedorismo, nunca nem tinha trabalhado. Falei, cara, eu vou ajudar outras pessoas a arrumar emprego. Eu nunca nem tinha Uau! trabalhado, tá? Que loucura! Não, total. E aí eu criei uma página no Facebook, comecei a postar texto e tal, e fiz um post Eu tô muito chocada. amador. Faço currículos. Da onde que você sabia fazer currículos? Não sei. Mas eu falei, eu faço. Com a cara e com a coragem. Aham, e coloquei, né? Fui lá no YouTube e falei, eu aprendo. E apareceu uma meia dúzia falando, ai, preciso, e pessoas com deficiência. Iniciou aí a minha vida com a questão do Caraca! inclusão e do empreendedorismo. E aí eu fiz o currículo dessa galera, eram umas 5 pessoas na época. Fiz do meu jeito, enfim, peguei as pessoas e falei assim, ó, a gente se encontra no centro, lembro que na época era na República, a gente vai nas lojas e vai entregar o currículo. E fui. Gente. Eu nem conhecia as pessoas, era só no Messenger aqui, porque na época nem o WhatsApp era, Era totalmente tá? diferente. E aí eu vi que eu gostava daquilo. Falei, cara, gosto, tá? Então a minha questão com o empreendedorismo, ela começou de uma forma Mu- muito Cedo. cedo e do nada. E aí eu sempre gostei muito de escrever, então eu comecei a escrever, comecei a lançar como e-book. E depois fui para várias áreas, tentei vendas, enfim, vi que não era a minha praia e foi onde eu me especializei em gestão, mídias e aí só foi crescendo. O mercado para uma mulher com deficiência e bissexual é muito mais complicado porque tem muitos preconceitos que É. envolve. Não é só uma coisa, são várias. São Já várias começa coisas. pelo título mulher, né? E Já aí começa tudo. aí já vai, né? É. Putz, ela Por isso que eu falo que você é muito importante para a sociedade. ela é Você, assim como outras, né, outras. também. Não, não vamos anular esse ponto. É por isso que ela está aqui dando voz. E aí assim, tinha muita dificuldade porque as pessoas não te davam muito credibilidade. Porque, primeiro, eu sou uma mulher.
Segundo, eu sou uma mulher com deficiência. E eu sou uma mulher bissexual. Sim. E aí eu via que as pessoas elas perguntavam muito pra testar o meu conhecimento. E às vezes não era nem pra saber se era importante pra ela. Não, mas eu preciso Só saber se você testar. sabe. Aham. Então isso foi o que mais pegou. Sabe o que eu gostaria que você falasse? Que talvez as pessoas não saibam o que é, né, a bissexualidade, no caso. Acho que tem uma galera que tem dificuldade, tá tudo Diz, bem também. Outras é porque não buscam também. E sim, isso que é o ruim pra sociedade, tá, gente? Não é você não saber a informação, é você ter acesso e você não ler, você não procurar. Até com quem você convive. Você pode tirar uma dúvida e ter uma desconstrução, ou aprender sobre aquele assunto, sobre aquela pessoa, pra saber se comportar, né, com uhum, as outras pessoas, sem feri-las. sim, com certeza. E até uma questão de quem tá se descobrindo, né? Aham. Então, por exemplo, eu, quando comecei a me descobrir, que foi a mesma coisa com a questão de desconstruir eu sendo uma mulher com deficiência, foi muito difícil. Principalmente porque eu vim de um ambiente muito religioso, então existia cobrança por trás. E aí a minha cobrança era muito maior, né, comigo mesma. E eu até brinquei com a Lari, que eu falei, ser uma mulher bissexual, às vezes você tá num relacionamento com um homem, você não deixa de ser bissexual, né? A pessoa que se entende como bissexual, ela gosta tanto de homem quanto de mulher. Então não anula o fato quando você tá num relacionamento com um homem ou você tá se relacionando com uma mulher. Você continua sendo, Ah, é. né? E eu me entendi como uma mulher sendo bissexual com 16 para 17 anos. Que aí eu falei, nossa, tem alguma coisa diferente aqui. E Chamou teu. chamou, eu falei, e agora? E foi a mesma coisa na questão sendo uma mulher com deficiência, só que um pouco pior. É. Porque existe a questão do preconceito, da homofobia por trás, e, infelizmente, algumas famílias ou pessoas que estão em sua volta não te apoiam tanto ou têm uma outra visão, e aí a sua pressão acaba sendo maior. E você falando, a gente continuando um pouco nessa questão da bissexualidade, eu lembro que na época que a gente se conheceu, né? Aham. Você, eu acho que tava namorando Sim. um rapaz. Sim, eu tava em um relacionamento com um homem. É. Fiquei bastante tempo dentro desse relacionamento. Inclusive, é aquilo que eu te falei, né? Por você ser uma mulher bissexual, você não deixa de ser bissexual só porque você tá num relacionamento Exato. hétero. E algumas pessoas que não apoiavam, né? E que não apoiam a Karina como ser uma mulher bissexual achava que era cura gay. E eu ficava, gente, não, eu continuo sendo, eu Meu Deus. só estou namorando um homem E foi um relacionamento. abusivo. Isso que eu ia falar. Foi muito abusivo. E eu conversei com a Lara, inclusive a gente sempre tem reuniões por trás, né? De podcast, enfim. E Que eu a gente falei, tem uma troca também, não temos, só como. profissionalmente falando. Exato, mas como amigas também. Então, é por isso que eu fiquei muito feliz dela vir hoje aqui e abrir um pouco, né, sobre todo. Eu falei, ela é uma caixinha de surpresa. E isso é muito lindo, é muito importante para a sociedade, sabe? É o que eu falei desde o primeiro episódio. Eu convivo com mulheres que têm histórias incríveis. E às vezes eu conheço uma história e eu já falo, cara, isso precisa ser partilhado. Sim. E aí começo a conversar, a chamar e a gente ir alinhando, né, o que ela gostaria ou não de falar, porque aqui é um espaço para ser confortável, não desconfortável. E tudo bem, às vezes, a pessoa não querer tocar naquele assunto. Tá tudo bem. Sim. E aí ela falou: não, amiga, eu quero falar. E eu, que top! Porque é muito importante, né? O podcast é um lugar de fala para as mulheres e você é além disso, porque você abraça várias caixinhas aí importante. Sim. É aquilo que eu falei. Eu não tenho problema hoje de falar isso em voz alta. Obviamente, tratei muito isso em terapia e ressignifiquei também. E eu acredito que é importante, é um assunto necessário, porque várias mulheres passam por todos os tipos de violência que a gente nem imagina, né? Foi um relacionamento longo, aonde eu não via que aquilo era problemático da forma que realmente era,
né? Porque geralmente a vítima ela vê de uma forma muito diferente do que realmente acontece, Sim. É quem tá na né? situação normalmente não consegue, né, ver de Não. fato o que tá acontecendo. E assim, agressão não é só agressão física, tá, gente? Lembrando que a agressão verbal, ela também é uma agressão, ela também precisa ser trabalhada e respeitar, assim, ter uma devida importância muito mais. Porque é que nem eu tava falando até com você no off, Foi. que eu acho que a agressão Verbal é verbal pior. é pior, Uhum. porque ela mexe no seu psicológico de uma forma que fica. E Sim. cria bloqueios, medos, traumas, a pessoa começa a se sabotar. Enfim, a manipulação, né, A também. manipulação é complicada. E, claro, não invisibilizando e invalidando o sentimento de mulheres que também sofrem agressões É físicas. óbvio, é. Então, violência é violência e ponto, né? A gente não tem que não. Mas quando a violência ela é emocional, é muito mais difícil de você perceber. Então eu estava dentro de um relacionamento onde eu era muito invisibilizada como uma mulher com deficiência. Inclusive, já ouvi falas do tipo: existe uma competição na minha cabeça sobre você porque eu acho que você é muito melhor em tudo que eu faço. Ou, quando a gente ficar mais velhos, eu vou virar o seu cuidador e várias outras coisas. E Pesado. eu sempre fui muito bem relacionada com a minha deficiência, comecei a ter vergonha de falar que eu era uma mulher com deficiência. Até que eu percebi o problema disso. Eu falei, cara, tá errado. Não posso. E aí eu sempre muito curiosa, né? Fui pesquisar. Falei, deixa eu pesquisar aqui os dados. Assim, hoje nós não temos dados do IBGE que fala sobre números de mulheres com deficiência que sofrem violência dentro dos seus relacionamentos amorosos. Inclusive, a minha última palestra foi sobre a invisibilidade de mulheres com deficiência dentro dos seus relacionamentos amorosos, porque a gente não tem acesso a essas Esse- E informações. esse acolhimento, né, também. Não temos. E aí entra também a questão do capacitismo. Então, são dois viés: a questão do machismo e do Aham. capacitismo. Por que capacitismo, Karina? Porque hoje em dia, o que a gente conhece como acessibilidade é uma rampa. Então, se uma mulher surda vai em uma delegacia relatar que sofreu algum abuso, alguma violência, ela não consegue, porque talvez o máximo que ela consiga de acessibilidade é uma rampa. Putz, cara, eu tô assim, com essa cara de chocada, porque eu tô aprendendo junto, tá, gente? São muitos assuntos, eu falei. Então ela é necessária, ainda bem que você veio, porque de fato, a gente só sabe quando a gente sente na pele, Total. né? Então, tem muito. São vários pontos e eu quero muito, de fato, que o podcast também cresça justamente para ter esse lugar de fala e aí, consequentemente, ajudar, né? Todas essas pessoas Uhum. serem escutadas, vistas, lembradas e acolhidas. Acolhidas, que é extremamente importante. Extremamente. Então, assim, foi um relacionamento longo, muito problemático, onde eu demorei bastante tempo pra me curar, porque é aquilo, né? Enquanto vítima, a gente não entende que a gente tá sofrendo esse tipo de violência, Uhum. né? E aí, até que eu entendi que não. E aí, eu me perguntei se eu, que tenho toda essa questão por trás, que trabalho com isso, me senti dessa maneira e me calei em determinados momentos, imagina mulheres que não conseguem se defender ou levantar a mão e pedir ajuda. E a gente não tem nenhum dado hoje que mensure isso. Então é muito importante, inclusive, né, para quem sofre qualquer tipo de violência que seja, que levante a mão. Ai, mas não tem acessibilidade, que mande uma mensagem, porque são pautas e é importante pedir ajuda em qualquer âmbito que você se sinta desconfortável, que você entenda que aquilo é problemático. Sabe, assim, uma coisinha que eu separei aqui, que você sabe, né? Tá aqui no meu coração. Como que você vê a questão do feminismo aqui no Brasil, Uhum. voltado já, né, com a mulher com deficiência e ainda na comunidade LGBTQI+, né? Essa evolução, o que que você acha que talvez precise ser visto, né? Eu acho que é Uhum. um público que tá crescendo muito, mas ainda precisa de muito espaço para ser escutado, visto, lembrado. Então, eu acho que
eu falei, eu tenho que falar, perguntar isso pra Karina nesse espaço tão importante que ela Aham. tem. Cara, é uma pergunta muito delicada, porque, igual eu já ouvi, né? Existe muita competição comigo em relação a você, porque eu acredito que você é melhor. Existe muita competição e não é nossa, né? Mas é muito do mundo para conosco. É. E é um caminho que a gente sabe que precisa ser trilhado de uma maneira assim mensurável. E quando a gente pensa em dados e a gente também vê coisas acontecendo ao nosso redor de mulheres com deficiência, LGBTQIA+, mulheres negras, a gente sente que às vezes a gente nem sai do lugar, né? Porque são assuntos extremamente delicados. Delicados. Então, eu acredito que é sobre potencializar outras mulheres conosco para que a gente consiga juntas, como sempre fazemos, alcançar um caminho muito maior, Uhum. sabe? Porque a gente não consegue mudar o mundo, infelizmente. É a frase que eu mais falo, porque eu já tentei abraçar o mundo de todas as formas. Eu falei, cara, não vou conseguir resolver ele. Mas quando a gente conta com a nossa rede, quando a gente potencializa mulheres, que nem o que a gente está fazendo aqui, É. é extremamente importante, porque de pouco em pouco, de uma a uma, a gente vai fazendo um coletivo aumentar de uma maneira imensurável, até onde a nossa voz seja ouvida de uma maneira pacífica, onde a gente não consiga não precise gritar, Gritar, é. né? Onde a gente seja escutada de igual para igual. Ai, você arrasou. É exatamente isso Mas mesmo. A gente precisa, primeiro, uma ouvir a outra, porque infelizmente acaba que algumas mulheres têm disso de uma competir com a outra, que eu acho desnecessário, não precisa. A totalmente. gente tá aqui pra abraçar, acolher, uma ouvir a outra e tá tudo bem também, todo mundo erra, todo mundo tá aqui pra aprender. E é o que você falou, dar voz, sem precisar gritar e sair como as loucas. É, que é o que mais É o acontece, que né? mais acontece. Como que foi pra você assumir, eu acho que é essa palavra certa, assumir o seu lado bissexual na sua área profissional? Teve alguma dificuldade? Foi tranquilo? Isso que eu falo tanto no empreendedorismo Uhum, quanto no trabalho, né, CLT, que você trabalhou como CLT antes de, né, se sim. tornar uma grande empreendedora aí. E ainda trabalho, tá? Porque a garota é Não assim, para. não para. Tudo que eu faço de tudo um pouco. Mas, assim, graças a Deus, na questão. Não é que não tenha, mas comigo, tá? Na questão do mundo corporativo, eu não enfrentei nenhum tipo de preconceito em relação à homofobia, sendo uma mulher bissexual. E eu sou muito agradecida por isso, porque eu sei que não é todas as pessoas que têm esse privilégio, essa oportunidade, Sim. infelizmente. Mas na sociedade e no âmbito familiar, eu senti um pouco mais, né? E principalmente quando envolvia muita questão de religião. E é uma coisa que eu faço questão de falar, porque são assuntos necessários, né? Inclusive hoje, quando me perguntam, pessoas que estão se descobrindo, que ainda depende dos pais, e fala, cara, você acha que eu devo me assumir? Eu falo, espera um pouco, espera a estabilidade financeira, porque sempre fui muito impulsiva, né? Então, assim, ó, surgiu na minha cabeça, eu tô fazendo. Eu já nem tô ali, ó, fazendo. Isso é um problema em determinados momentos, né? E quando eu fui me assumir pra sociedade, foi muito do nada, assim. Então ninguém esperava. Principalmente porque a Karina sempre foi a caçula, a princesinha com deficiência, então ela precisa ser o E o exemplo. cuidado e isso e aquilo, a bonequinha. É, É, então delicado. me colocaram dentro de uma bolha e eu não queria estar dentro daquela bolha. Eu não era a pessoa que eu E era. não é fácil você estourar a bolha, sair da bolha e enfrentar o mundo, Não. né? É aquilo que eu te falei, né? Antes de desconstruir, de ir pro mundo, eu desconstruí em mim. E quando que deu o giro, assim, virou a chave e você falou, cara, eu sou uma mulher que tem uma voz aí, um espaço, uma voz, na verdade, Aham. que abrange, né, várias caixinhas, que nem a gente fala, assuntos, com uma potência muito boa. E que tá levando, né, uma galera, assim,
principalmente ensinando. O que hoje você tá fazendo aqui é ensinar. Ensinar pra mim, pra quem vai acessar na íntegra, você tá ensinando de uma maneira delicada, respeitosa, no seu espaço de fala. Aqui, gente, ela não está falando que tem que fazer isso, ou que tem que De fazer forma aquilo. alguma. Não. Ela tá contando as suas vivências sentidas na pele e que fez ser a Karina que ela é hoje, né? E que serve como exemplo para outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações ou parecidas. Então, assim, a pergunta no caso, quando que deu essa girada pra você e você falou assim, nossa, eu tenho uma voz legal e que vai inspirar outras pessoas. Foi muito do nada também. Foi através das redes sociais, dentro do Conexão do Bem. Eu recebi um Messenger de uma seguidora minha da época, que também se chamava Larissa. Oh! E ela me mandou uma mensagem agradecendo porque ela leu um texto que eu tinha feito, que inclusive eu acho que ainda ele tá publicado, que fala sobre o medo, ou ele te paralisa ou ele te potencializa, né? E ela me mandou uma mensagem agradecendo, que ela falou, cara, era tudo que eu precisava ler. Eu tava, assim, paralisada com algumas questões internas com a minha família e eu me entendi. E eu quero mudar e eu vou mudar. E obrigada por você ter postado isso. E aí eu falei, caraca, então o que eu faço e o que eu falo pode sim ter um peso na vida de outras pessoas. Foi quando a chave girou. Foi quando a chave virou e aí eu vi que. E aí subiu aquele quentinho no coração que eu falei, putz, eu gosto disso. E eu falei, é isso que eu vim fazer. Eu tenho uma frase que eu gosto, que é aquela lá, se faz sentir, é porque faz Faz sentido. sentido. É exatamente isso. E foi aí que nasceu, porque é aquilo que eu falo. Hoje, tudo que eu faço tem propósito por trás. Eu não faço absolutamente nada na minha vida que não tenha propósito. Funciona comigo porque eu acredito que a gente não tá aqui só para diversão, por uma passagem, né? E eu falo que o meu propósito é pessoas. Então, se eu tô aqui hoje sei lá, eu consigo alcançar que seja uma ou duas pessoas no máximo, com alguma frase ou palavra solta que eu falei, pra mim já fez muito sentido e valeu muito a pena. O que que você acha que pode melhorar no ambiente corporativo para incluir, na verdade, né, as pessoas com deficiência, as mulheres e até as pessoas no geral? Aham. Falando no meu local de fala, né? Como uma mulher com deficiência. Existe muitas empresas hoje, né? E o mundo corporativo que visa o profissional com deficiência por uma cota. E existem pessoas profissionais com deficiência que são imensuráveis de bom em tudo aquilo que faz, né? E como no exemplo do supermercado, o mundo corporativo, ele precisa ter a acessibilidade de te trazer a ferramenta para que você exerça muito bem, né? Para que você não entenda como você não é bem visto. Então, eu acredito que olhar os profissionais com deficiência, de fato, como um profissional. A deficiência, ela não importa. Ela importa a partir do momento que o mundo corporativo entrega acessibilidade, que não é um favor, mas é um direito. E dar oportunidade para essas pessoas, de igual para igual. Oportunidade, E eu acredito que é isso. Eu, que nem eu falo, sou muito privilegiada porque eu sempre tive muita oportunidade. Que bom que as pessoas elas sempre abraçaram muito o jeito da Karina de ser. E precisa ter energia, porque eu não paro. Mas eu sei que não é com todo mundo, porque eu trabalho com outras pessoas que têm deficiência. Então eu vejo como a gente dá passos pequenos. E falando de energia, Adoro esse assunto. eu também gosto. Eu vi que você falou algumas coisinhas em relação à espiritualidade. E eu sou um exemplo, né? E no segundo episódio eu conto um pouquinho disso, tá, gente? Vai lá, clica, dá uma olhada. Eu acho que a espiritualidade ela é uma ferramenta muito grande pra gente dar aquele mergulho e se conhecer mais. Como é que foi esse seu despertar? Que eu vi que você falou da espiritualidade, Uhum. mas como teve esse despertar? Onde que ela te ajudou? Eu sempre tive muita fé em Deus. Ele é o meu centro de tudo, né? E como todas as coisas na minha vida, elas sempre foram muito impostas para que eu seguisse um caminho e eu sempre muito curiosa, falei, deixa eu ver as alternativas para ver o que faz sentido para mim.
Eu não tenho uma religião fixa hoje, mas eu acredito na espiritualidade num todo, né? Então eu acredito que a gente não anda só, eu não ando só. E foi muito sobre essa parada de propósito, sabe? Eu falei, cara, se eu tô aqui, se eu tenho a oportunidade de falar, de encontrar e de, enfim, ter acesso a outras pessoas e usar todas as vivências ruins que passaram na minha vida pra dar uma potência pra outras pessoas que às vezes tá num momento ruim, é porque existe algo por trás, não é sobre mim. E nunca foi e nem vai ser, eu falo, eu não sou o alecrim dourado. Eu acredito muito que existe uma galera por trás e eu brinco, né? Falar, minha galera, ó, é top. Então eu acho que foi nisso, foi na minha jornada e no meu despertar de entender quem era a Karina e como eu poderia usar tudo aquilo que já me aconteceu para potencializar outras pessoas. E assim, hoje a minha maior fala em relação a tudo que eu faço é: seja você sem medo de ser você. Ah, mas eu tenho medo do que as pessoas. Não tenha, só seja você, Você. independente de qualquer coisa. É porque a gente não vai agradar todo mundo. Não tem como. É o que eu falo também, nós estamos em uma constante evolução. Então é constante mudança também. Porque às vezes você quer comer de manhã um arroz, feijão. E aí daqui a pouco você fala, ai, não, quero uma salada. Você Você já já mudou de mudou. opinião. E que bom que a gente muda de opinião. A gente tá aqui pra isso, né? Pra aprender, se conectar e eu acho que evoluir. Eu acredito muito nisso, que nem você falou de propósito. Inclusive, aqui a gente tem o livro, né? Dois livros muito importantes para essa jornada do podcast, Uhum. que é As Mulheres que Correm com os Lobos, que vem essa potência da energia da mulher, do sagrado ser dela. E esse livro, o propósito, foi quando eu fiz terapia, que eu tava num momento muito difícil da minha vida. E aí o terapeuta falou assim: é que você tá numa crise de propósito. E eu, quê? E ele, não é que é de propósito, é do seu propósito. E aí ele falou para eu ler esse livro. E eu me encantei, dei um boom, clareou. Eu falei, é isso. E consequentemente, tudo começou a fluir. Foi a Uhum. junção dos dois para nascer o podcast, que é o que você falou, dessa questão de que não é sobre mim, e sim sobre as pessoas, É. né? Aqui quando eu sento, eu venho, às vezes eu fico muito nervosa porque eu tenho medo às vezes de como que eu vou abordar, falar com a pessoa, porque eu não quero que seja desconfortável para ela, porque eu tô pensando nela, ela aqui no seu espaço, né? De fala pra eu escutar, eu ouvir, eu amo ouvir as pessoas. Então, é muito isso, é sobre elas, não sobre mim. Né? A questão do podcast, sabe? Então, Sim, quando você fala, eu vejo uma conexão muito grande entre a gente, apesar. Porque a gente tem mesmo, né? temos. Há alguns anos atrás aí, a gente fez uma palestra juntas Sobre filhos são seres e pensantes. somos. É, e realmente somos. E somos mesmo. Não lembro, deve ter fotos dessas Tem foto, pérolas. tem vídeo, eu tenho. Tem, depois Eu a gente tenho. faz um antes e depois Aham. e sobe lá pro Pro perfil. perfil, eu acho válido, tá? Eu também É acho. evolução. A evolução. Ainda bem que a gente melhorou, né? Amém. Nossa! Mas desde sempre nos propósitos. Nos propósitos. Inclusive, propósito, que eu fiquei. Gente, eu falo que ela é uma caixinha de surpresa. Olha, Medo. medo da gata, eu quase caio pra trás. Ela falou. A gente fez o convite pra ela, tal, não sei o que, né? E aí ela falou: não, amiga, porque eu tô noiva. Eu, hã? Quê? Gente, eu quase caí pra trás. Tô noiva, tá, gata? Conta esse rolê. Cara, eu estou noiva. Eu quero agarrar o buquê pra ver se eu desencalho. Nossa, esse buquê ele tá disputado, tá? Mas estou noiva de uma pessoa muito especial pra mim. É, depois de tudo que aconteceu na minha vida, de relacionamentos tóxicos, eu fiquei muito seletiva, né? Então me fechei muito pro amor. Falei, cara, vou focar aqui ó, só no profissional. Só que eu acredito que nenhuma pessoa passa na sua vida em vão e que nada acontece só por acontecer. Aquilo que é pra ser seu dá um jeito de acontecer. Eu acredito nisso também. Eu acredito muito. E às vezes, assim, Pode demorar, né, pode amiga? demorar, Mas chega. amiga, mas chega, tá? Só prova viva. E aí o que acontece é isso, aquilo que é pra ser seu vai ser seu, entendeu? Um emprego, um amor, uma oportunidade, dinheiro, enfim. E a Fernanda é uma pessoa muito especial na minha vida, assim, ela é tudo aquilo que eu realmente pedi. Ela é uma pessoa que me trata assim de uma maneira que eu falo, cara, você tá criando um monstro.
Porque ela Aí você tá criando um tá monstro. criando um monstro, tá? Porque ela cuida de mim de uma maneira, assim, incrível. E a gente viveu no off porque foi uma decisão minha, justamente pela questão da homofobia, porque eu sabia que teria pessoas ao meu redor que falaria que E eu. eu tô expondo agora, perdão. Não, mas eu já expus pro mundo, tá? Que eu Ai, estou noiva e que eu virei casar. Eu vou ufa, casar, tá, tô me amores? sentindo culpada aqui. Não, a gente vai casar no cartório esse ano e a cerimônia ano que vem, pra dar tempo de toda, né? Larissa estará, então provavelmente eu vou pedir pra ela postar tudo. Opa, tô aqui, gato. Ó. E o pedido foi muito assim, a nossa cara, assim, foi muito especial. Eu não esperava real, assim, acho que ninguém Ah, espera, óbvio, né? Tava é tipo eu, assim, você quer, mas você não espera. Não, você não esperava. E aí a gente tava no nosso momento, ouvindo música, a gente tinha tomado um vinho, enfim, tava conversando. Ela só olhou pra minha cara e falou: Você quer casar comigo? Só que sabe quando você só acha que, tipo assim, Soltou e saiu tá. correndo. Aí eu olhei assim, eu brinquei, falei: Quero. Tipo, tá, quero. Ela, não, é sério. E ela começou a falar, falou: Você é a pessoa que eu sempre esperei. Eu te amo demais, não consigo ver a minha vida sem você. Você é uma mulher maravilhosa, eu vejo Meu, como você sentido em reagiu? Porque você. eu não sei. Eu às vezes crio, né, as fanfic na minha cabeça. Eu sempre, antes de dormir. Não, é sério, Eu. gente. O pessoal que convive comigo, eles sabem. Eu viajo, que eu falo, Jesus. A mente fica, ó. Aham. E aí eu falo assim, gente, eu acho que se um dia eu for pedido em casamento, eu não vou ter. Eu vou saber reagir. Eu não vou ter reação. E tava tocando o Ed, tá? Eu sou super fã do Ed, cara. Eu amo esse cara. E tava tocando o Ed, então assim, foi tudo muito perfeito, assim, pra mim, sabe? E eu fiquei olhando pra cada um e falei, cara, você tá falando muito sério? Eu falei, você tá falando muito sério? Eu acho que assim. Eu acho que assim, você tá falando sério, porque você tá falando muito sério. Ela falou, não, é sério, você quer casar comigo? E vocês se conheceram onde? No Tinder? Olha eu. A gente se conheceu no Tinder. Mentira! Jurei pra você. Mentira! Eu E tô no assim, chão. e eu não sei como, porque ela mora em Jundiaí, que hoje é nossa casa, a Gente, eu gente mora já em vi São essa Paulo história e antes. Jundiaí. Não era pra gente se dar match, porque o raio tava muito, né? Longe. Demos match, uma com a outra. E aí, Caraca. só aconteceu. Gente, no No Tinder. Tinder. Então, assim, Amiga, usem então Tinder. funciona. Óbvio, Ai, eu não tenho paciência. usa É que Tinder. eu sou ariana, né? Eu não tenho paciência. Mas assim, a gente criou uma conexão, era realmente pra ser, sabe? Ah, é. É que nem você falou, né? Quando é seu, vai dar um jeito de chegar Assim, até eu não você. tinha muita paciência. Eu tinha o Tinder lá, eu entrava esporadicamente, assim, tipo, eu tô com preguiça, deixa eu ver aqui quem tá. Estão fazendo nada, deixa eu ver o povo daqui. E aí, acho que é a terceira vez que eu usei, assim, que eu entrei pra explorar, a Você Fernanda falou de tava lá. espiritualidade, sabe o que eu quero saber? Se você fez Aham. aqueles trem de lei da atração, escreveu uma cartinha do jeito que tu queria. Cara, a Porque lei da você. atração, não. Ai, porque você falou assim, ela veio exatamente do jeito que eu sonhei. Mas aí eu tenho uma questão por trás, eu vou explicar o porquê disso. Ensina, amiga, eu quero brincadeira. Eu converso muito com a minha galera, né? E aí eu, em todas as minhas orações, falava: se vocês me permitirem viver um amor, eu gostaria que fosse assim, assim, assim. Era como se eu estivesse descrevendo a Fernanda. E eu acredito que eu sou Sim, escutada, você já né? tava pedindo. Eu já estava pedindo porque eu sempre peço com muita fé, né? E veio a fé exatamente da maneira que eu pedi. Uma mulher que, tipo, me potencializa em tudo. Eu fiz um stories esses dias falando, gente, tudo que eu peço a Fernanda faz. E realmente, eu só cheguei nela e falei assim, amor, eu preciso de 3 folhas de bananeira. Ela nem contextualizou, ela só levantou e falou, tá bom, tô indo buscar. Eu falei, amor, calma, é brincadeira, você ia buscar? Ué, você não precisa? Então ela é muito esse tipo de pessoa, assim. Tudo que a Karina fala é como se fosse regra, assim, vai te fazer feliz, então eu tô junto com você. Não, mas é muito isso, assim, brincadeiras à parte, eu também acredito que tudo que a gente emana Uhum. volta pra gente, sendo bom ou ruim. Por isso que a gente tem que saber pedir. Eu acredito muito em saber pedir. Foi igual dos melhores amigos lá que tu postou. Eu falei, menina, tu não Foi. pediu certo. E aí, eu acredito muito nisso, de você emanar, que você vai receber de volta. E nessa questão de que Papai do Céu tá ouvindo a gente, né? Tudo. Se E a gente tudo pede bem. com fé. E tudo vem no tempo certo. Eu falei de desencalhar, brincar, mas eu tô super bem, tá, gente? Calma. É tudo tranquilo. Você sabe que aqui a gente tem um ritualzinho no final
do oráculo das mandalas, que Ai, tem que adoro. tirar, ler a mensagem, às vezes vem aquela coisa, né, boa, Aquele e, e às vezes chacoalhão. vem o chacoalhão, né? E tá Total. tudo bem também, porque às vezes a gente precisa, né, Sim, levar uns porque a tapas na cara pra espiritualidade por falar, ô, dá uma acorda. acordada. Então aí você fica à vontade de escolher a mandala que você quiser. Não tô te influenciando, que minha mãe sempre fala que eu tô influenciando, eu não tô. Segue seu coração. Segue seu coração e aí a gente vê aí o que que tu vai tirar. Então posso. Eu vou escolher essa, que tá perto Ai, de mim. tá lindo. Ah, parece um olho. Eu gosto dela, tá? Parece um olho. Cara, posso ler? Claro, Aquelas. é pra ler mesmo. Mandala da energia. Como guerreiros da luz, devemos cuidar da nossa energia como um bem muito precioso. Muitas vezes nos sentimos fracos e sem energia porque nos deixamos afetar pelos caos ao nosso redor, e mesmo quando estamos com muita energia, podemos estar usando de forma desnorteada, gastando em demasia, mas produzindo pouco e coisas imprecisas. Essa mandala nos inspira a usar a energia de forma ordenada, harmoniosa e sem esforço, ao acertarmos que, da cooperação e do equilíbrio entre o masculino e o feminino, venha a ação correta, Ai, desculpa. aquela que é guiada pela alma. Ao entender que, para que sejamos inteiros, não podemos negar nem o feminino e nem o masculino em Meu nossa natureza. Deus, eu tô chocada. Vamos usar com equilíbrio a sabedoria de ambos, a energia passiva, receptiva, que é a feminina, a inspiração à ação, que é a masculina, e que refletem a ordem divina. Não, Incrível. tô chocada. Tudo aquilo que a gente falou hoje. Não, tem tudo a ver com você. E Total. tudo que a gente falou sobre a energia, o lado feminino, o masculino, o você Sobre se aceitar, propósito. o propósito. Cara, eu falo, gente. O universo fala com a gente, conversa aqui, ó, prova. Ó, amei, cara. Eu vou tirar foto dessa Óbvio, mensagem. óbvio que você vai. Incrível. Eu Não, acredito. É muito isso. eu tô chocada até agora. Porque você foi lendo E e foi você leu fazendo muito bem, sentido. porque normalmente, quando eu tiro as mandalas, eu fico muito nervosa. Eu também, porque é a espiritualidade falando que você se fala. Ai, caraca. É, mas fez muito sentido. Total. Ai, gratidão. Eu tô muito feliz que você veio, sério. E é pra você ver, né? Tudo que a gente faz tem um propósito. Então a gente tá aqui hoje com um propósito e, É. obviamente, tem a nossa galera por trás. Porque não é à toa, né? Como que a galera te acha nas redes sociais? Todas as minhas redes sociais tá K Avilés. K-A-H underline Avilés. A-V-I-L-E-S. Seja no Instagram, seja no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, enfim. É só colocar K Avilés que a galera me conhece. Gratidão por ter aceitado, expor as suas histórias sentidas na pele, por estar aqui comigo, com nós, né? Que a galera que vai assistir tá com eles também. Com a plena certeza. E a gente fica aí, né? Vamos ver se sobe um outro episódio com outros assuntos, Muita coisa. muita coisa. De repente, falar apenas em um assunto só e aprofundar mais, eu acho que é interessante. Chamar outras pessoas que Fazer tenham uma roda de conversa. uma roda de conversa, fica interessante também. Então, Ká, muito obrigada. Seja muito bem-vinda hoje e sempre. E se sinta sempre à vontade em falar aqui, que é um lugar para as falas mesmo, viu? Eu que agradeço, assim, o convite. Mais uma vez, para mim é muito especial estar aqui. Não é só sobre mim, não é sobre mim. Eu acredito que é por todas nós, né? E eu espero que tenha feito sentido um pouquinho da minha trajetória e alguma coisa que eu falei para alguém específico ou para mais de uma pessoa que eu ficar muito feliz, porque é sobre isso, é sobre a gente potencializar pessoas, ouvir pessoas e abraçá-las também, porque nós não estamos sós. Então, das minhas redes sociais também vocês podem me mandar mensagem e aí conversar e somos um coletivo, juntos pelo mesmo propósito sempre. Gratidão. Eu que agradeço. Galera que nos acompanha em todas as redes sociais, principalmente aqui na íntegra, muito obrigada ao público feminino, ao público masculino, que sempre está interagindo, compartilhando, comentando, trazendo feedbacks. Comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de ver, os assuntos, para a gente trazer, né, a potência aí da mulherada. E quem sabe, né, joguei pro universo outros públicos. Aqui no YouTube sobe vídeo a cada 15 dias, tá?
Então ativa o sininho para vocês estarem por dentro do que vem, os episódios, a galera. Nós já estamos aí com o quarto episódio em menos de um. É menos de um mês, um mês e meio, mais ou menos. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. Gratidão. Eu costumo dizer que propósito une pessoas e tá unindo. E eu tô com o coração muito quentinho. Muito obrigada a todos vocês. E até o próximo episódio. Gratidão.